Marcos, capítulo 8, o versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus te agradecemos pela tua palavra, que fala aos corações, fala à nossa alma. Tua palavra, sim, ó Deus, que nos renova, nos direciona, nos fortalece. Senhor, em nome de Jesus, fala à tua igreja, usa teu servo. Pai, é debaixo do teu chamado, Senhor, que suba a esse altar para entregar, Senhor, para pregar a tua palavra, com temor, com amor, com alegria, Senhor. Toca na minha saúde, na minha mente, na minha voz. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Senhor, eu declaro a minha total dependência de Ti, que eu diminua, que o Senhor cresça. Vai mostrando, vai revelando, vai enviando a mensagem, Senhor, que venha nada do Maurício, mas de Ti, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Fala conosco. E assim abrimos os nossos corações para receber a Tua palavra. E que possamos não apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos na Bíblia que Deus, Ele multiplica muitas coisas. Nós vemos no Antigo Testamento, viúvas, o pouco que elas tinham, o azeite, farinha da panela. No Novo Testamento, por exemplo, nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes. Tem outras passagens, Eliseu, enfim, tantas outras passagens. Mas o contexto da segunda multiplicação dos pães e peixes, nós vemos algumas situações, alguns pontos que nos trazem, digamos assim, os ensinamentos profundos. Porque diz o versículo 1 que mais uma vez, naqueles dias, se reuniu grande multidão. Aonde Jesus está, aonde Jesus ia no seu ministério terreno, grande multidão, os discípulos, aqueles que conviviam com Jesus, já estavam acostumados a multidões, já tinham ali o plano de escape, por exemplo, o barco. Olha, deixa o barco preparado, porque quando a multidão apertar, eu tenho para onde ir, quando vier o cansaço. Então eles já tinham a experiência com multidões. Tanto que estamos no contexto da segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus já tinha multiplicado pães e peixes. Depois leremos o capítulo 6, só voltar algumas páginas, mas já leremos. Mas é interessante que mais uma vez uma grande multidão se reúne ali. Eu quero destacar alguns pontos interessantes que nos trazem a curiosidade. E nós vemos o poder de Deus, o agir de Deus, a soberania de Deus. Primeiro ponto que nós vemos aqui: não tinham o que comer. Jesus chama os seus discípulos. A necessidade deles era o pão, era o alimento. Eles não tinham o que comer. A fome espiritual era maior, porque eles iam até Jesus não somente pelas bênçãos, mas para também ouvir, para aprender. Nós vemos isso em algumas passagens. Nós vemos em algumas passagens que Jesus só opera o milagre depois de pregar, depois de ensinar as multidões, grande pesca, enfim. Mas nós vemos aqui que a necessidade daquela multidão Jesus conhecia. Jesus não vai ignorar, Jesus não vai despedir a multidão ao ponto de eles perecerem, falecerem, desfalecerem no caminho de retorno.
Ou seja, Deus conhece a sua necessidade. Deus conhece, Deus sabe o que nós precisamos. Talvez seja uma porta aberta, talvez sejam coisas materiais, talvez seja alimento físico. Deus sabe o que nós precisamos. Tanto que aqui não tinham o que comer, Jesus ele tem uma atitude. Jesus, mais uma vez, chama os seus discípulos, diz o versículo 1. E ele diz, versículo 2, tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Eu estava lendo esse texto, e esse versículo 2 chamou a minha atenção. Jesus ele está falando para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, olha, eu tenho compaixão dessa gente. Nós vemos em algumas passagens Jesus tendo compaixão, se colocando no lugar das pessoas. E assim também o Senhor se compadece de você, seu choro, sua lágrima. Deus conhece as necessidades, Deus sabe o que você precisa e Ele se compadece de nós. Ele é misericordioso. Deus conhece tudo. Quando criou o homem, por exemplo, o homem, Adão, não precisou ficar perguntando o que vou comer, Deus já conhece tudo, Deus conhece as necessidades. Somos criados por Ele, a imagem e semelhança. Deus conhece o interior, o que às vezes a gente nem conhece lá dentro, Deus conhece. E é interessante que Ele diz, olha, eu tenho compaixão, Deus tem compaixão de você. Não pensa que você, está vivendo, Deus não sabe, Deus não conhece, Deus não vê a minha necessidade, Deus não sabe o meu lamento. Deus conhece tudo, Deus tem compaixão de você. Jesus chama os discípulos e fala, há 3 dias, essa multidão está comigo e não tenho o que comer. Eu fiquei meditando nesse versículo, 3 dias com Jesus e não tinham o que comer. Há tanto tempo, 3 dias com o Senhor. Aquele que dá uma ordem e o seu discípulo vai e pega a moeda na boca do peixe. Aquele que já tinha multiplicado, aquele que é alimento, pão, aquele que opera milagres, que ressuscita, que expulsa demônios, aquele que vai operando ali milagres, curando o enfermo de todo tipo de enfermidade. Estavam com Jesus, mas ainda assim havia a necessidade. Muitos acham que ao ter um encontro com Jesus, a situação vai mudar na hora, no momento. Pode mudar? Pode. Nosso Deus pode todas as coisas. Na mesma hora, no mesmo momento, se Deus falar, levanta, toma o teu leite e anda, você pode levantar, tomar o teu leite e andar. Se Deus falar, vai, lança a tua rede, pega aquele peixe que Deus vai dar a direção no momento, na hora. Mas aqui eles estavam 3 dias com Jesus e ainda assim passavam necessidade. Estar com Jesus não nos isenta de passar por provações, adversidades, aflições. Jesus ensinou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, João 16, versículo 33. Mas tende bom ânimo, passamos por aflições. Estar com Jesus é bênção, é vitória, é ser mais que vencedor. Não é ser derrotado, mas não é ficar imune. Há 3 dias estavam com Jesus, mas não tinham o que comer. Eu não sei quanto tempo você está com Jesus, mas você ainda pergunta, pastor, a situação não muda. Pastor, a necessidade ainda está à porta. Não estou falando apenas de uma necessidade física, deles aqui da multidão era o alimento. Não sei qual é a sua necessidade, a paz no lar, a porta de um emprego, não sei. Pastor, eu estou há tanto tempo com Jesus. O que eu sei é que se você perseverar, muitos ali poderiam ter deixado já no primeiro dia, olha, a situação aqui está crítica, a gente está com Jesus, mas olha, vou embora porque ficaram.
A multidão ficou ali. Se você perseverar, você verá o milagre na sua vida. Estamos cantando, louvando desde que o culto começou, que Ele é Deus de milagre, Ele é Deus que, né, multiplica, que Ele é Deus que restitui. Mas não é no nosso tempo. Tem que ser feita a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. E é assim que Jesus ensinou a orar no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Mas clame, ore. Ou seja, há 3 dias estavam com Jesus e ainda assim passavam, padeciam, tinha algo que eles necessitavam. Não largue Jesus por nada, porque Jesus conhece, Jesus fala com seus discípulos, Jesus está provando os seus discípulos. Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, estou com compaixão deles. Jesus estava vendo se eles tinham aprendido na primeira multiplicação. E o texto sagrado continua, Jesus falou: olha, tem compaixão deles, 3 dias estão comigo, mas não têm o que comer. Estavam com Jesus, mas tinham necessidade. E diz o versículo 3: se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mais um ensinamento que Marcos registra, que Jesus nos ensina. Jesus conhece o nosso limite. Se Jesus soubesse, olha, não, eles podem voltar, a maioria moram perto, Jesus conhecia a multidão. Estamos falando de muitos homens, de muitas mulheres, muitas crianças, tanto que aqui, né, aqui nós vemos aqui que são muitas pessoas, uma multidão. Jesus conhecia a cada um. Alguns moram longe, alguns estão em jejum, alguns deles vieram de longe, né, alguns vão desfalecer pelo caminho. Jesus sabe até aonde nós podemos suportar. Não há provação além daquela da qual nós possamos, né, suportar. Então Deus está contigo. Persevere, não desanima, continua orando, continua clamando, continua com Jesus. Porque Deus conhece o limite. Deus conhece até onde você consegue ficar de pé, a sua força mantém você de pé. O que não pode é dar espaço no coração para a incredulidade, a apostatar da fé, a abdicar da fé. Jesus ele vai falar: olha, como que eu vou, né, mandar eles para casa? Eu conheço eles, vão desfalecer pelo caminho, estão há tanto tempo sem comer. Estavam com Jesus, mas não tinham o que comer. Quantos na presença de Deus, mas passaram provações? Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel na cova dos leões e por aí vai. E aqui Jesus está ensinando que Ele conhece nosso limite. Deus conhece nossa estrutura, Deus conhece a sua estrutura. Então Deus ele não vai deixar você perecer pelo caminho. Deus não vai deixar você sozinho, à mercê, você faminto, andando por aí, trôpego, com os pés cambaleando, clamando, né, pedindo água, pedindo pão. Não! Deus ele cuida de você, conhece a sua estrutura, o seu limite, e necessário for, ele vai multiplicar ao nosso favor. Os discípulos, diz o versículo 4, mas os discípulos lhe responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Mais um ensinamento que eu trago aqui, que eu observo nesse texto. O posicionamento dos discípulos, mais uma vez, foi uma pergunta, digamos que um ponto incrédulo. Principalmente aqui, porque Jesus já tinha multiplicado pães e peixes em uma situação idêntica. Se você voltar ao capítulo 6, o versículo 38, que foi a primeira multiplicação de pães e peixes, diz assim, Marcos 6, 38, vou ler apenas alguns versículos. E Jesus lhes disse:
quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Por quê? Porque diz o versículo 35, como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo eles pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes disse: deem vocês mesmos a eles de comer. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ou seja, na primeira multiplicação, o lugar era deserto. E os discípulos, eles falaram: olha, manda essas pessoas embora, despede elas, Senhor, para que eles cada um coma, para que cada um resolva o seu problema. E aqui na primeira multiplicação, Jesus mandou que eles se assentassem em grupos, né, de 100, de 50, e ali ele multiplica. Só que agora estamos mais à frente, no capítulo 8, e uma situação idêntica. E quando Jesus pergunta, agora é Jesus que pergunta, falando: olha, como, né? Se eu mandar, eu tenho compaixão, se eu mandar, eles vão desfalecer pelos caminhos, e alguns deles vieram de longe. E os discípulos responderam: como pode alguém saciá-los de pão no deserto? Parece que esqueceram o que Jesus havia feito 2 capítulos atrás. Eles perguntaram: como poderão ser saciados nesse deserto? Jesus foi e multiplicou os pães e peixes. Deus está falando aqui: não se esqueça do que Deus já fez, não se esqueça das bênçãos que você já recebeu, não se esqueça, traga à memória o poder de Deus, a glória de Deus, o milagre de Deus, a provisão de Deus, traga à memória. Quantas bênçãos, quantos testemunhos. E os discípulos respondem: olha, como pode alguém saciá-los de pão nesse deserto? Há 2 capítulos Jesus já tinha saciado a multidão no deserto. E os discípulos perguntam exatamente o mesmo contexto. Não se esqueça do que Deus já fez. Se levantar um gigante, lembra que Deus derruba gigante. Levantou uma tempestade, lembra que Deus dissipa a tempestade. Se levantou leões, lembra que Deus envia anjo e fecha a boca dos leões. Se veio o inimigo, o diabo, tentando, meu amado irmão, quem está contigo é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Se é o homem, meu amado irmão, Deus é o Deus que levanta, Deus é o Deus que abate, Ele é o Todo-Poderoso, é o que está no controle de todas as coisas. Só que muitas vezes já passamos pelo problema e vem um outro problema e parece que fazemos a mesma pergunta: será que alguém pode resolver isso? Será que vou conseguir resolver isso? Será que isso vai me parar? Será que isso vai me desanimar? Será que isso vai fazer com que eu fique prostrado? Jesus, ele vai responder os seus discípulos com outra pergunta. A atitude dos discípulos deveria ser qual? Quando Jesus fala, olha, Jesus está ensinando, Jesus está falando, Jesus chamou os discípulos. Quando Jesus fala, olha, estou com compaixão deles, eles estão 3 dias sem comer, não tenho o que comer, se eu despedir eles pelo caminho, vão perecer, que Jesus conhece a nossa estrutura. Os discípulos deveriam falar: Senhor, vamos ver o que nós temos aqui, podemos ver se ainda temos alguns pães, alguns peixes. Jesus tinha acabado de fazer isso, mas não, vão fazer uma pergunta que gera incredulidade. Pode alguém saciar essa multidão de pão nesse deserto? Os discípulos deviam falar: Senhor, deixa comigo, vou ver quantos pães, já passaram por isso, vou ver quantos pães, quantos peixes, vou ver o que para o Senhor multiplicar de novo. Devemos agir assim, é agir pela fé. A porta fechou, não fica triste, não pensa que você vai sair correndo sem uma direção, não. Clame o Senhor e o Senhor vai abrir a porta de novo, o mar vai se abrir de novo, o poder de Deus vai se manifestar de novo. Não fique dando espaço a perguntas que geram em nós
a incredulidade. Senhor, deixa que eu vou, está comigo. Vou ver quantos for, vamos fazer igual da outra vez. Pode ser que Deus venha agir de uma maneira diferente. Às vezes não. Às vezes ele age da mesma maneira. Aí Jesus faz para eles uma pergunta. Lembra do que aconteceu há pouco tempo? É mais ou menos isso. Diz o versículo 5, então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7. Eu creio que quando Jesus perguntou isso, veio na memória deles. Da outra vez, Jesus perguntou também. Quando nós voltamos aqui no capítulo 6, Jesus manda, no versículo 38, que foi o que nós lemos, Jesus lhes disse, quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam 5 pães e 2 peixes. Então, quando Jesus pergunta de novo, agora na segunda multiplicação, quantos pães vocês têm? Creio que isso tenha trazido à memória essa mesma pergunta que Jesus fez. O que você tem? Nós vemos aquela viúva, Eliseu, o que você tem? Eu tenho só um bocado de farinha na panela. Não vai acabar não. Deus multiplica. Um pouquinho de azeite, vai, pede muitas botijas, pede nas vizinhanças, porque você vai derramar e não vai acabar. E quando pede mais, não acabou, não tem mais, aí o azeite cessa. Vai, vende e vive do resto, paga a dívida, porque o nosso Deus é o Deus que multiplica. O que você tem? É o que Jesus pergunta. Quantos pães vocês têm? E quando nós ouvimos essa pergunta, nós começamos a lembrar, olha, chegamos até aqui com pouco. Olhamos a trajetória da nossa vida. Começamos lá embaixo, vai crescendo e Deus vai abençoando, Deus vai abrindo porta, a porta fecha, Deus vai abrindo outra, vem a enfermidade, vem a cura, vem a luta, vem a vitória e você vai de glória em glória, de fé em fé, degrau por degrau, passo a passo, como você queira chamar, mas você chegou aqui e Deus pergunta, quantos pães vocês têm? A pergunta não é para ficar na boca igual a dos discípulos, como pode alguém saciar essa multidão de pão no deserto, algo que Jesus já tinha feito. A questão é o que nós temos, tem que ter atitude, é ver, é olhar, Senhor, deixa que eu vou ver, deixa que eu vejo quantos pães tem, quantos peixes tem, e eu sei que o Senhor vai operar o milagre novamente, e a multidão vai ser saciada, o milagre vai acontecer. Qual é a nossa pergunta? Como isso pode acontecer? Ou o que eu tenho para colocar nas mãos de Deus? Você tem coisas valiosíssimas. Você tem fé, confiança, por aí vai. Amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Valores que não podem ser negociados. Então, nessa segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus pergunta para eles, olha, vocês estão me perguntando como que a gente pode saciar a multidão nesse deserto? Quantos pães vocês têm? Aí os discípulos vão e, olha, temos 7. Jesus faz exatamente da mesma maneira. Diz o versículo 6, então mandou o povo assentar-se no chão. Mais um ensinamento. Deus conhece as nossas necessidades, Deus sabe o que você precisa, e no meio da necessidade, no meio da aflição, Jesus não vai operar o milagre de qualquer maneira. Sabe o que Jesus faz primeiro com a multidão? Faz você assentar. Assentar é você ter o repouso, ter o descanso. É você lembrar, por exemplo, do que diz o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você vai para aquele lindo versículo que ele nos faz, nos leva a pastos, sentar, deitar, descansar, ter a paz em pastos verdejantes. Jesus poderia ter agido de diversas maneiras, ter despedido a multidão, mas não fez,
que conhecia a estrutura de cada um deles, conhecia o limite de cada um deles. Olha, se eu dispensar essa multidão, vão perecer pelo caminho. Então você não vai ficar errante nesse deserto, você não vai perecer nesse deserto, o cadáver não vai cair nesse deserto, que quem está contigo conhece todas as suas necessidades, quem está contigo é aquele que ensina, quem está contigo é aquele que traz uma resposta em meio a uma pergunta gerada com base na incredulidade. Olha, os discípulos perguntam: pode alguém saciar essa multidão de pão nesse deserto? Aí pergunta de Jesus: quantos pães vocês têm? Foco no poder de Deus, foco no milagre, foco na fé. Não é ver, não é sentir, não é materializar. Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que você ainda não viu. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então Jesus manda o povo se assentar no chão. Meu amado irmão, tem momentos na nossa vida, eu não sei qual é a sua necessidade. A necessidade da multidão era o pão, era o alimento. Estavam em jejum há tanto tempo, estavam com Jesus, mas não tinham o que comer. Você está até hoje com Jesus e você tem uma necessidade, eu não sei qual é, mas Deus sabe qual é a sua necessidade. O que eu sei é que Deus manda você se assentar, para você descansar, porque Ele fala que a paz é gerada no coração. Ele fala no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Jesus mandou o povo se assentar no chão, para não ter aquele alvoroço, para ter uma organização, para aquietar o coração daquele povo, e por aí vai. Da outra vez mandou sentar de 100 em 100, de 50 em 50, está aqui em Marcos capítulo 6, aqui ele manda assentar no chão, não registra se foi de 100 em 100 ou de 50 em 50, mas mandou assentar. Que você possa, nessa noite, ter a paz no coração, porque as necessidades Deus conhece. Na hora certa, Deus, Ele vai agir, Deus vai multiplicar. O que eu sei é que você não vai perecer, você não vai voltar de mãos vazias, você não vai voltar sem a resposta de Deus, porque Deus responde àquele que clama. Mandou o povo se assentar e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Jesus, muitos milagres. Antes de operar o milagre, Jesus, ele dá graças. Jesus, ele agradece. João 11, antes de ressuscitar Lázaro, ele ora: Pai, graças te dou, porque sempre me ouve. Tem que agradecer. Quer o milagre? Vai agradecendo, vai louvando, vai adorando, está na provação, vai passando pela prova, dando glória a Deus, vai exaltando, vai agradecendo, porque o Deus que você serve pode todas as coisas. Jesus, ele dá graças, parte aquele pão aos discípulos para distribuir entre o povo, e tinha também alguns peixinhos, diz o versículo 7. Na primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixes, aqui 7 pães e alguns peixinhos, muito semelhante. E diz o versículo 8: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Meu amado irmão, eu acho lindo esse, digamos assim, contraste, essa resposta com a pergunta dos discípulos, com a incredulidade dos discípulos, ou o esquecimento dos discípulos. Porque o versículo 4 perguntaram para Jesus: pode alguém saciar esse povo, saciar essa multidão de pão nesse deserto? E agora nós lemos o versículo 8: comeram e se fartaram, e a bênção foi completa, que teve sobra, recolheram 7 cestos cheios. Se alguém estiver perguntando, duvidando, como que essa porta vai abrir, como que você vai conseguir essa vitória, como que essa cura, meu amado irmão, olhe as palavras de Jesus: o que você tem,
O que você tem, Deus multiplica. Se a fé é pequena, Ele vai aumentar a sua fé. Se a comida é pouca, Deus vai abençoar, vai multiplicar, vai trazer o necessário. A porta vai abrir. Se a tristeza, meu amado irmão, a alegria é tão pequena, mas Deus vai multiplicar, vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Jesus abençoou, Jesus agradeceu. Todos comeram e se fartaram, e ainda sobejou, ainda sobrou 7 cestos, e assim é o que o Senhor vai fazer na minha vida, vai fazer na sua vida. Só você continuar, é só você perseverar. Pastor, estou 3 dias com Jesus, mas olha, está difícil, não tenho o que comer. Continue e você verá o milagre. Estou tantos anos, continue e você verá a provisão. Pastor, eu estou tanto tempo e é só luta. Continue na luta, porque estar com Jesus é vitória. É passar prova, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, mas você está seguindo a Cristo, aquele que tem toda a autoridade. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Comeram e se fartaram. Então, quando vier a pergunta, como que isso pode acontecer? Você já vai vir com a resposta. Estão comendo e estão se fartando. Ninguém está vendo, mas você pela fé já está vendo o milagre. Se a necessidade é o alimento, lá na frente tu está vendo, olha, vai todo mundo comer, vai se fartar. Se a necessidade é a porta aberta, você já está vendo pela fé. A porta que meu Deus vai abrir para mim é muito linda, é melhor, é preparada. Se é a cura, meu amado irmão, continue orando, continue clamando. Se for a vontade de Deus, Deus vai abrir essa porta, Deus vai vir com a cura, Deus vai operar o milagre, mas esteja com Jesus. Comeram e se fartaram. Então, diante de uma pergunta, como pode isso acontecer? Guarda isso no seu coração. Comeram e se fartaram. Estamos falando de uma pergunta dos discípulos, de alguém que tinha servido na primeira multiplicação no deserto. Está no capítulo 6. E para encerrar, comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 cestos, diz o versículo 9, eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. 4.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, levados ali para aprender, para ouvir, para serem curados, para serem libertos. E aí sim Jesus os despediu. A primeira opção era se livrar do problema e deixar o problema com cada um. Olha, eu vou despedir a multidão aqui, que foi o que eles propuseram lá na primeira multiplicação. Olha, Senhor, despede eles e no caminho cada um vai comprando, vai resolvendo o seu problema. Só que aqui a situação era diferente. Jesus conhece a necessidade. Jesus conhece o contexto. Jesus fala, olha, se eu despedir eles, do jeito que estão, vão perecer. E eu tenho certeza que nesse caminho, você vai estar alimentado, você vai estar suprido, você vai estar renovado, porque diz agora, Jesus os despediu. Supridos, fartos, alimentados. Se quiser mais, tem lá, tem vários ali, ainda tem 7 ali. Quer mais? Tem lá, tem 7 cestos cheios. Não vai ter briga por pedacinho de pão. Esse pedaço do pão é meu, esse aqui é teu. Olha, fica com o miolo que eu fico com a casca. Meu amado irmão, sobrou 7 cestos. Sobrou. E aí Jesus os despediu. E logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Ou seja, Jesus não vai deixar você de qualquer maneira. Aprendemos aqui então nessa noite que Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus olhou para a multidão e conheceu, viu que estavam com fome. Jesus olhou para aquela multidão, teve compaixão, mas não despediu eles de qualquer maneira, porque Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus conhece os nossos limites, então Ele não vai deixar você ir a um lugar, a um momento que você vai perecer.
Se for para ir, Ele vai contigo, Ele vai te preparar. Vai fazer como fez com Elias. 1 Reis capítulo 19, Elias fugindo de Jezabel, né, pediu a morte, tanto tempo sem comer, aí o anjo vai e fala: Elias, se coloca de pé, come, porque a jornada ainda é muito grande. Não foi, vai porque a jornada é grande e depois você vai comer, não, come. Se necessário for, Deus vai enviar o anjo, Deus vai enviar o corvo, mas Ele vai enviar. Deus vai enviar o alimento, Deus vai enviar tudo necessário e Ele vai multiplicar. Que você não guarde essa pergunta dos discípulos, mas que você guarde a pergunta de Jesus, lembrando do seu poder, da sua glória, que Ele pode todas as coisas, e assim eu creio, eu profetizo na sua vida, o que você tem, lembra, vai lembrando, vai trazendo a memória, o milagre, a provisão, vai trazendo a memória, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, o que você tem, Jesus já multiplicou, Jesus já abriu a porta, Ele pode abrir de novo, Jesus já curou, Ele pode curar de novo. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos. Foi assim que nós louvamos: Mestre, eu preciso de um milagre. Aquela multidão precisava de um milagre. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja assim, igual aquela multidão. De algo a ser suprido. Talvez não seja o alimento físico, mas na alma, no coração. Jesus faz essa pergunta nessa noite: o que você tem? Quantos pães vocês têm? A questão não é, será que pode? Pode alguém saciar? Pode alguém resolver esse problema? O fato é que nosso Deus, Ele pode. O nosso Deus, Ele pode. A questão não era ter 1 pão, 7 pães, 5. A questão era lembrar do que Jesus já tinha feito. Jesus abre, dá um milagre, passa um ano e você esqueceu, vem uma adversidade, vem uma afronta de um gigante, não sei, e vem o medo, e perde a fé. Meu amado irmão, lembra que Deus, Ele é todo poderoso, está contigo, conhece a sua força, seus limites. Deus conhece o interior, o mais profundo. Ele esquadrinha o nosso andar, o nosso levantar, o nosso assentar. De longe Ele penetra nos nossos pensamentos. Ser que Ele não faça exatamente igual como fez agora, multiplicando pães e peixes. Poderia multiplicar, poderia ter feito uma pesca maravilhosa, não sei, fazer o maná cair, tantas coisas. O que eu sei é que Ele conhece, Ele sabe que não poderia despedir aquela multidão sem alimentar fisicamente. Deus sabe tudo que você precisa. Ele ensinou isso, Mateus capítulo 6, que andais preocupado com o que haver de comer, beber ou vestir. Ele cuida de você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos que nessa noite o Senhor nos faz olhar para aquilo que temos, não no sentido material, não no sentido físico, mas as experiências vividas, Senhor, contigo. Fazer o que ensina o profeta Jeremias, trazer a memória que nos dá esperança. O Senhor já fez e pode fazer de novo, como fez com as águas do Jordão. Ó Deus, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos cada necessidade.
seja material, quer seja emocional, física, não sei, meu Deus, quer seja cura, cada necessidade. E te louvamos porque o Senhor conhece. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor é poderoso para multiplicar o pouco que nós temos, a experiência que nós temos. Nos traz o ânimo, nos traz a fé, lembrando que o Senhor é poderoso, Deus que já operou e vai operar novamente. Não esquece, ó Deus, os teus filhos. Tu és o Santo, o Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado. Que o Senhor conhece o que seria de nós, Senhor, se não fosse o teu cuidado, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui. O Senhor conhece as necessidades, as fraquezas, os limites, até onde conseguimos caminhar. Ó Pai, assim oramos, te agradecemos. Opera o milagre, multiplica, Senhor, aquilo que nós temos, multiplica, Senhor. Não falando de coisas materiais, mas, Senhor, falando de fé, de confiança em Ti, de lembrar que esses 7 pães, Senhor, o Senhor já multiplicou e vai multiplicar novamente. A porta já abriu e vai abrir outra porta. Ainda que tenha se fechado, ainda que tenha havido a necessidade, Senhor, Tu és o Deus que opera a maravilha.